Aproveitar só o Jamil Chad que está aqui para a gente trazer as novidades que chegam dos Estados Unidos, e eu acho que chama muita atenção essa questão relacionada ao conhecimento, ao ataque de Donald Trump ao conhecimento. E o foco, Harvard, uma das maiores universidades do mundo, com relevância no mundo inteiro, com muitas pesquisas, com muita entrega, inclusive. E o governo de Donald Trump congelou hoje 2 bilhões e 200 milhões de dólares para a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, justamente depois que a instituição se recusou a cumprir exigências da Casa Branca. No início de abril, o governo já tinha feito uma série de exigências à direção da universidade, incluindo o fim dos programas de diversidade e mudanças nos programas que, segundo a administração Trump, alimentam assédio antissemita. No ano passado, a universidade foi palco também de protestos pró-Palestina e no mês passado, 13 estudantes que participaram do movimento tiveram suas formaturas barradas pelo conselho da instituição. O presidente de Harvard afirmou em uma carta que as exigências presidenciais violam os direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Vamos lá, Jamil, é realmente um ataque ao conhecimento, é isso? Sem dúvida, Fabiola, porque nós não estamos vendo isso de uma forma isolada na universidade em Cambridge, no caso a Harvard. É algo generalizado, são mais de 60 universidades pelos Estados Unidos que estão sendo alvo justamente dessa ofensiva, cada uma delas com uma investigação diferente, algumas em relação a um suposto antissemitismo por parte da sua direção, outras por parte dos estudantes, em outros casos, por incluir programas de diversidade e igualdade, ou seja, você tem aí um cerco sendo realizado contra o conhecimento e contra, acima de tudo, a produção de uma elite que eventualmente pode significar uma resistência a toda a agenda de Donald Trump. Eu queria só ler para você, Fabiola, a carta que os advogados da Harvard enviaram em resposta a Donald Trump. Você falou, em abril, começo de abril, houve uma comunicação do governo Trump para a Universidade de Harvard, colocando várias exigências. E aí o que aconteceu, e por isso os 2 bilhões foram congelados, os advogados, não a universidade, os advogados, porque, claro, isso é algo extremamente complicado, e basicamente a universidade contratou uma das maiores empresas aqui de advocacia aqui dos Estados Unidos, e eles responderam o seguinte ao governo Trump. E se você me permitir, ela diz o seguinte: a universidade não abrirá a mão de sua independência nem de seus direitos constitucionais. Nem Harvard, nem qualquer outra universidade privada pode se permitir ser controlada pelo governo federal. Dessa forma, Harvard não aceitará o acordo do governo que havia sido proposto. Harvard continua aberta ao diálogo sobre o que a universidade tem feito e planeja fazer para melhorar a experiência de cada membro de sua comunidade. Mas Harvard não está preparada para concordar com exigências que ultrapassem a autoridade legal desta ou de qualquer outra administração. Ou seja, a universidade deixando de uma forma explícita de que sim, existe um limite para o que o governo pode fazer. Por que é importante essa carta? E por que é importante esse comportamento de Harvard? Porque nós temos visto em vários outros locais, inclusive aqui em Nova York, com a Columbia University, uma situação um pouco diferente. Uma situação em que a direção das universidades, com medo de perder esse dinheiro, com medo de entrar em confronto com o governo Trump, ou tem cedido, ou tem buscado caminhos para camuflar, talvez, programas de diversidade. No caso da Harvard, não há nenhuma camuflagem, não há nenhum tipo de acordo, não há nenhum tipo de atitude para ceder. E Harvard fez, eventualmente, e por isso é tão preocupante para o governo, pode abrir caminho para que outras universidades também digam, opa, então, se alguém resistiu, se alguém pôs o pé na porta, eventualmente nós também podemos seguir esse caminho. Claro, com prejuízo gigantesco, sim, mas o que está em disputa aqui não é uma questão apenas de valores,
digo valores em dólares, mas, acima de tudo, valores, basicamente, da democracia, claro, da capacidade de universidades privadas de continuar fazendo o seu trabalho de forma independente. Ô, Jamil, isso também se estende às outras universidades? Porque até quando eu te perguntei, né, um ataque ao conhecimento, isso se estende a outras também formas aí de conhecimento, de produção de conhecimento, de pesquisa nesse campo de ataque de Donald Trump? Olha, é muito importante essa tua pergunta pelo seguinte, Fabiola, a gente tem a impressão, e talvez a nossa audiência esteja pensando que, mas cortaram ali do pessoal de ciências sociais, né, Léo? Cortaram ali do pessoal da história, cortaram ali do pessoal que estuda o marxismo. Não. O corte, por exemplo, aqui na Columbia University, abalou, por exemplo, as pesquisas da vacina contra a AIDS. Né? Então, não é exatamente uma questão só, vamos dizer assim, de cursos ou de cátedras que possam não ser dentro da linha do governo Trump. Não, o impacto é também na ciência, é na produção de ciência, é também em questões que, entre aspas, poderiam ser neutras. Essa questão da AIDS foi muito discutida aqui, inclusive, no caso da Harvard, nessa mesma carta, o que os advogados alertam é que, claro, isso minaria, inclusive, o trabalho de centros de pesquisa e hospitais vinculados com a universidade. Ou seja, Fabiola, nós não estamos falando aqui de uma questão apenas ideológica, é um ataque, sim, à ciência de uma forma geral. Não é algo exclusivo à Harvard, não é algo exclusivo às universidades. Nas últimas semanas, Donald Trump assinou decretos censurando, por exemplo, certas exposições em museus públicos ou que recebem dinheiro do governo federal. Nós tivemos aí uma onda, inclusive, de banimentos de livros em bibliotecas públicas e em escolas públicas, ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos é algo muito sério, no que se refere, claro, a toda a questão da educação, arte e cultura. Isso, obviamente, é um plano, não é algo, vamos dizer assim, aleatório, é um plano porque, obviamente, controlar a ciência, controlar a educação, controlar a arte, a cultura, faz parte, obviamente, de um governo que quer uma nova narrativa para o país. Termos, né, Jamil? Arte, cultura, educação, conhecimento. O Sakamoto publicou há pouco uma coluna e ele fala de uma outra palavra e eu acho muito interessante tocar nesse ponto: liberdade. Porque o quê? Donald Trump vem com esse discurso, e o próprio Elon Musk também, né, em relação a redes sociais, mas a questão da liberdade, né, a liberdade de expressão. E Donald Trump, com essa medida, ataca o quê, Sakamoto? É interessantíssimo, Fabiola, porque ele ataca exatamente a liberdade de expressão, usando como justificativa estar protegendo a liberdade de expressão, mas é claro, uma liberdade de expressão self-service dele, que ele escolhe o que entra e o que não entra. Vamos tentar entender também uma seguida até a partir de onde o Jamil já trilhou, né, bem trilhou. Por que é tão importante para regimes autoritários de todo o mundo, de direita, de esquerda, você atacar centros de conhecimento? Porque exatamente nesses centros de conhecimento, não apenas os fatos são identificados, são isolados, são trabalhados, mas é onde você tem versões, interpretações, análises das diferentes visões sobre a sociedade. É numa universidade, né, em que o universo das interpretações sobre o mundo é discutido. É lá, por natureza, por excelência, o local em que se aprende que não é uma única visão aquela que pode ter razão, mas todas as visões, é claro, desde que respeitando a dignidade humana. Não dá para dizer que nazismo e fascismo têm a razão, né? Nazismo e fascismo é combatido com a lei e com a força da lei, né? Mas exatamente na universidade é onde isso acontece. Então, faz parte da cartilha dos regimes autoritários, e isso a gente tem visto muito em regimes da extrema-direita,
direita ultimamente, né, é fazer o quê? Atacar universidades quando chegam ao poder. A gente teve isso na Hungria, de Viktor Orbán, a gente viu isso no Brasil de Jair Bolsonaro, a gente vê isso na Argentina de Javier Milei, a gente vê isso em uma série de governos que, quando chegam ao poder, atacam a universidade exatamente porque é lá em que brota as diferentes interpretações, diferentes análises, que impede o governante de plantão de implementar a sua visão de mundo como a oficial e a única que pode existir. Então o pessoal vai e ataca como? Desidratando o orçamento, tentando intervir nas cúpulas, atuando para tentar controlar, moderar, decidir o que conteúdos são dados. E isso é interessante, aconteceu no Brasil, nas universidades federais, durante a gestão Jair Bolsonaro, e vem acontecendo novamente agora nos Estados Unidos, sob a gestão Donald Trump. O Trump ficou extremamente irritado quando Harvard não topou passar por ele a questão de quem vai ser contratado, dos conteúdos utilizados os conteúdos dados pela universidade, de evitar uma coisa meio que de censura mesmo, do macartismo, né? De, olha, vou discutir com o governo o que vai ser dado ou não, a universidade não aceitou, por causa disso teve os 2,2 bilhões suspensos, como o Jamil bem colocou, você vai pegar contas de pesquisa, tuberculose, câncer, manutenção de hospitais, né? Você vai pegar uma grana violenta em cima disso, né? Mas isso, na verdade, é importante que Harvard, a mais antiga e mais rica universidade dos Estados Unidos, esteja, na verdade, colocando uma linha no chão e falando, não, aqui você não vai passar, meu irmão. Aqui você não pode passar. O Trump vai atrás, o Trump não se engane, o Trump quer essa briga exatamente porque ele vem batendo nas universidades como centros de promiscuidade, de inutilidade, o que é um absurdo, que boa parte do conhecimento, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, brota de lá. E aí, e também utilizando, só para terminar, né? Ele vai utilizar isso aí ao seu proveito para fazer o quê? Uma guerra, né, do outro, uma identidade reativa. Olha, tá vendo? Eles estão contra a liberdade, sendo que, na verdade, é Trump que está tentando cercear a liberdade desses espaços para poder reinar sozinho. E um dos pontos, só para terminar, um dos pontos mais importantes que a gente tem visto nos últimos tempos é o cerceamento do direito de professores, de funcionários, de estudantes, de criticarem as ações militares de Israel, aliado dos Estados Unidos, sobre Gaza. Acabou de passar de 51 mil mortos em Gaza. É muita gente, né? Houve um ataque terrorista com uns 1.100 mortos pelo Hamas em Israel. Israel tenta uma limpeza étnica na sequência com 51 mil mortos. Né, você tem protesto nas universidades, como tem para um monte de coisa. Já teve protesto contra o Irã, tem protesto contra a Venezuela, tem protesto contra várias coisas. As universidades são locais de protesto por natureza e os Estados Unidos o governo Trump não está aceitando isso e está revogando vistos e está cortando o orçamento das universidades. Colômbia, como o Jamil bem colocou, deu para trás, que é uma das mais importantes universidades, se não a mais importante, da cidade de Nova York. Harvard, que fica em Boston, né, disse não. Por enquanto, a gente vai segurar esse rojão. E aí, é um lembrete, né, Fabiola? Porque quando a gente vê... para regimes tirânicos prosperarem, precisa do silêncio daquelas pessoas que são conscientes do que está acontecendo, mas preferem não agir. Harvard decidiu agir. Tem muita gente comentando aqui no nosso chat, e até interessante algumas perguntas que chegam, né, para nos trazer aí também mais reflexões sobre isso que a gente está vivendo nos Estados Unidos e no mundo, né? Tem aqui, ó, a Maria fala assim, mas isso que Trump está fazendo não seria uma espécie de ditadura? Ele não ultrapassa os limites, que é um pouco do que o Jamil falou em relação à carta dos advogados, o próprio presidente de Harvard falando, ele violando as leis a respeito disso. E aí tem uma outra pessoa que coloca aqui, ela usa um apelido, mas ela diz o seguinte, se o governo não põe dinheiro, se o governo coloca dinheiro, então ele também não tem alguns direitos? Ele também não pode fazer algumas exigências, inclusive de informações, num lugar que ele está investindo? Pode, Josias? Ou não? Isso é ultrapassar os limites. Como é que você analisa esse ato de Trump cortando verbas porque Harvard se negou a oferecer as informações que ele queria? Primeiro, não há dúvida de que a pretensão do Trump é de se consolidar como um líder autocrático. E isso é muito constrangedor para um país como os Estados Unidos, né? Em segundo lugar, claro que não. O fato de o governo subvencionar uma universidade não dá a ele o direito
de interferir no funcionamento da produção acadêmica, no funcionamento administrativo da universidade, sobretudo quando as exigências esboçadas são inadmissíveis. Cada nova decisão ou declaração do Trump é um morteiro. A ordem econômica internacional não é o único alvo do Donald Trump. Estão sob ataque nos Estados Unidos e isso dá a noção do caráter autocrático do atual governo americano. Estão sob ataque todos os pilares sobre os quais repousaram um dia a democracia e o Estado de Direito nos Estados Unidos. O Trump bombardeia cotidianamente o próprio Estado de Direito, o legislativo, o judiciário, o compromisso com a ciência e a independência das universidades. A Harvard estava sob fogo cruzado e decidiu combater em pé, sem o vexame do agachamento. E não foi uma decisão simples. A pretexto de combater o antissemitismo, a gestão do Trump exigiu providências de universidades ao redor do país, onde houve protestos contra crimes de guerra praticados por Israel em Gaza. E Harvard chegou a entregar os anéis, endureceu procedimentos disciplinares, removeu professores. Aí o governo exigiu os dedos, empilhou numa carta novas exigências, desde o desmantelamento de programas de diversidade, de equidade, de inclusão, até o fim de 2 espantalhos. O assédio antissemita, nos termos do governo americano, e a captura ideológica. Então, Fabiola, é uma situação inaceitável. E aí o presidente de Harvard, o Alan Gaber, que estava pressionado pela comunidade acadêmica, diga-se, pressionado também pela comunidade que habita ao redor de Harvard, percebeu que a autonomia universitária é mais ou menos como virgindade. Perdeu, está perdida, não dá segunda safra. Então ele anunciou, por meio dos advogados, que a universidade não vai renunciar à sua independência, aos seus direitos constitucionais. O Trump, então, retaliou, mandou congelar 2,2 bilhões de dólares que deveriam ser repassados para Harvard. A faculdade tem um colchão financeiro que lhe permite alguma resistência. Pode guerrear por esses recursos na justiça, como, aliás, insinua que vai fazer, porque está dizendo, não vou abrir mão dos direitos constitucionais. Né? Então vai à justiça, certamente. E manteve a dignidade. Né? Foi a primeira reação acadêmica contra o Trump, digna de nota. A posição de Harvard, como já foi realçado, inclusive pelo Jamil, pelo Sakamoto, contrasta com a que foi adotada pela Universidade de Colômbia, que é outra universidade muito respeitada nos Estados Unidos, ou pelo menos era. A Colômbia ameaçada de corte, o Trump ameaçou cortar 400 milhões de dólares de Colômbia, ela ficou de cócoras, proibiu manifestações, aumentou os poderes da polícia no campus, nomeou um vice-reitor para supervisionar. O que é supervisionar? O Departamento de Estudos do Oriente Médio, do Sul da Ásia, da África. Então, a resistência de Harvard, Fabiola, ela na prática restaura, ainda que timidamente, a esperança de que o Trump pode ser um crepúsculo temporário, que até aqui faltava resistência ao Trump. Na prática, Harvard está aderindo a um movimento que vem das ruas, o movimento hands-off. Foi como se a universidade gritasse para o Trump, olha, tira as mãos da nossa autonomia, respeita a nossa independência. O que se espera é que isso seja o início de um movimento que estimule outras universidades a fazerem o mesmo, porque isso não orna com a história dos Estados Unidos. Esse é o ponto a ser realçado. E as tarifas, essa sanha tarifária do Trump, estava obscurecendo o resto do estrago que ele está fazendo nos Estados Unidos, mas o estrago não é pequeno. E a agressão à independência universitária é parte desse estrago. E é só uma pequena parte. O estrago é muito maior. Por sorte, há um início, um esboço de um movimento que se amplifica, Fabiola. Agora mesmo, no sábado, estão previstos agora para o final de semana novos movimentos de rua. Então, o que se espera é que os Estados Unidos reajam num movimento que seja digno da sua história. Né? Tem um outro foco também que está na mira de Donald Trump, na mira não, já está acontecendo, que tem a ver com as missões dos Estados Unidos em várias partes do mundo e também a atuação das embaixadas. Donald Trump quer cortar o orçamento do Departamento de Estado, quase pela metade. Isso vai ter muito impacto, né? O valor é apontado em documentos de planejamento interno dos Estados Unidos e o governo considera fechar pelo menos 27 missões americanas, principalmente em África,
África, Europa. 10 dessas missões são embaixadas e as demais consulados. Esse corte aí de quase 30 bilhões de reais que também está na mira do Donald Trump. Que impacto isso tem, hein, Jamil? São dois impactos, Fabíola. Primeiro, talvez mais para o próprio cidadão americano, que, claro, chega em algum local e não tem mais um consulado ou precisa viajar para ser atendido, etc. Então, tem esse lado, vamos dizer assim, doméstico americano. Agora, tem o lado da retirada, ou pelo menos do esvaziamento da presença americana nas entidades multilaterais. Então, aí nós temos, obviamente, um abalo eventual dos Estados Unidos na ONU, na Unesco, já teve na OMS, enfim, faz parte daquela retração, daquela tentativa do governo de Donald Trump de desmontar o multilateralismo. Se você não quer esse multilateralismo, um dos gestos que você pode fazer é justamente não participar, pelo menos não de uma forma mais contundente. Vamos só deixar uma coisa clara aqui. O governo americano não quer o multilateralismo não porque ele está obsoleto apenas. Esse não é o argumento do governo Trump. O governo Trump vê o multilateralismo, vê a ordem internacional criada depois de 1945, hoje, como uma ameaça aos seus interesses. Então, não é apenas, vamos dizer assim, no Brasil, o nosso argumento contra o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança não funciona, ele está obsoleto, precisa ser reformado. Não é isso o argumento americano. O argumento americano é outro. É justamente de que esse Conselho de Segurança, essa ONU, essa Unesco, essa OMS, representam ameaças ao seu interesse. Então, eu quero uma reforma, não porque eu quero melhorar o sistema, mas porque eu quero que o sistema, de novo, seja criado para atender aos meus interesses internacionais. Então, esse corte é muito importante, Fabio, neste contexto específico. Queria só colocar um ponto no que o Josias acabou de falar sobre essa reação da Harvard. Por que ela é tão importante? Justamente porque nós tivemos aqui, por exemplo, na Colômbia, uma situação, como o Josias colocou, inversa, né, de uma reitoria que ficou com tanto medo, ficou tão preocupada que acabou cedendo. Eu estive há 2 semanas na estreia de um documentário justamente sobre aqueles acampamentos na porta das universidades, isso ainda, né, claro, no governo Biden. Era um documentário que mostrava justamente como tinha acontecido tudo aquilo. Quando, no documentário, apareceu a imagem da reitora, o cinema inteiro vaiou. Inteiro vaiou a reitora. Ou seja, claro, por conta não do fato dela ter atuado só, claro, isso já seria bastante grave, contra os acampamentos, mas pelo fato dela ter cedido ao governo Trump recentemente. Então, nesse caso da Harvard, obviamente, talvez, vamos ver aí, um divisor de águas.